Despertando a consciência, mais uma vez com vocês. Aqui já temos alguns companheiros que estão nos acompanhando nessa trajetória, e hoje nós vamos estudar energia. Vamos trazer, inclusive, algumas coisas novas. Já tem aqui, dando boa noite para nós, Maria Gabriela. Ô, Maria Gabriela. A Marieta Simões, que chegou até antes. E já temos, então, os nossos amigos. A nossa Zélia também está aí, né? E os outros vão chegando devagar. A gente sabe que a energia, ela tem... toda a capacidade de movimentação depende de energia. Tudo é energia. E nós fizemos um estudo na terça-feira passada, terminamos o estudo da terça-feira passada falando nos chakras, né? E nós tínhamos prometido que íamos destrinchar cada um dos chamados chakras, ou também chamados de centros de força. Já está aqui também a nossa Sinara, a Elane também já está conosco aí. Muito boa noite a todos vocês. Porque nós vamos ter uma noite boa de um estudo. Vai ser um estudo rápido hoje, porque é muito denso, é muita informação, né? E tem algumas coisas novas que nem eu sabia, que eu descobri nessas últimas 24, 48 horas. Então, tem coisas muito interessantes e que corroboram tudo aquilo que a gente já tem falado aqui. Quer dizer, nada é assim, é uma coisa nova que está dizendo aquilo que a gente já sabe. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, aquilo que a gente está tendo hoje aqui, essas coisas novas que a gente está sabendo, vem só, vamos dizer assim, comprovar aquilo que a gente já sabia, que a gente já tinha falado. Quando a gente fala que a pessoa pode curar a si própria e que é possível fazer verdadeiros milagres, quando Jesus disse que tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais ainda, ele tinha conhecimento dessas energias, as energias que estão em nós e em torno de nós, né? Quer dizer, nós temos energias que são geradas por nós mesmos, nosso próprio conjunto. Que conjunto é esse? O conjunto corpo, espírito e corpo espiritual e alma. Vamos chamar de alma. Corpo, alma e espírito, né? O espírito é também consubstanciado pela mente, quer dizer, a mente. E eu não sei se eu falei aqui para vocês, mas acabou de sair uma revista internacional de psiquiatria, um número novo, que aliás foi meu filho, o Dr. Leopoldo Guilherme, que é também uma pessoa que trabalha embora ele seja, ele é sociólogo, mas ele trabalha com saúde, ele trabalha com saúde coletiva, e é professor na universidade, e ele tem contato com essas obras. Ele mandou para mim uma edição, recém-saída, né, uma revista de psiquiatria importante, internacional, na qual um grupo de brasileiros do NUPES, aqui de Juiz de Fora, que é um grupo muito forte, que é um grupo que eu tenho acompanhado, já tenho assistido alguns congressos dele, fazem um estudo da mente. O título do trabalho é A Mente Além do Cérebro. Quer dizer, porque até aqui a psicologia, a psiquiatria, informava para nós que a mente seria vamos dizer assim, uma secreção do cérebro, seria um departamento do cérebro, o cérebro que comandaria a mente. Mas isso nunca ficou bem determinado, e pelas nossas experiências, as experiências da nossa própria prática diária, tem demonstrado
que isso não é verdade, que não é desse jeito. E a gente vai ter, vai ter uma visão muito clara de que a mente está além do cérebro. Quer dizer, o cérebro é apenas um efetor, ou seja, ele é como se fosse um computador que para poder fazer qualquer procedimento, qualquer processar um dado, é preciso que alguém, um ser humano, vá pelo mouse ou pelo teclado injetar o dado no computador. Porque se ligar o computador e falar com ele assim, faz isso assim, assim, ele não vai fazer, ele vai fazer se ele tiver o dado. É igual a inteligência artificial, né? Tem gente que diz que não é nem inteligência nem artificial. Na realidade, são programas, né? São programas que são produzidos e que tem informações nesse programa, como é também no cérebro, como é também na mente. A mente também armazena informações, processa essas informações e manda para o exterior a resposta às perguntas que lhes são feitas. Mas essa inteligência artificial, ela só pode responder aquilo que ela tenha mudado lá. Eu tenho, inclusive, tido algumas experiências bem frustrantes. Às vezes eu erro aqui no WhatsApp, entro na tal da IA do WhatsApp e eu faço uma pergunta para o meu smartphone, quer dizer, quero saber uma pessoa, quero saber, porque eu arquivo ali os dados dos meus pacientes, dos meus amigos, das pessoas com quem eu tenho relacionamento. E aí, quando vai lá, você vai lá nessa inteligência artificial e ela não te responde a nada. Começa a falar um monte de coisa e tal. Aquilo que você quer, o dado que você quer, não tem. Quer dizer, o negócio assim. Então essa história que eu já estou falando há muito tempo, agora saiu numa revista de psiquiatria que eles estão vendo as evidências, né? As evidências dessa coisa da mente além do cérebro, né? A mente além do cérebro. Então eu vou pedir pro Carlos para ele passar o primeiro diapositivo, deixa na tela aí o título do que a gente está falando aqui agora. Bota aí para nós, Carlos. O Carlos está botando aí, essa coisa está aí, energia, as energias em nós e as energias em torno de nós. Por que isso é importante? Isso é importante porque é a partir desse processo energético que a gente começa a ter ou não ter saúde, né? Nós agora temos feito um estudo da tireoide. Eu estou esperando chegar um material novo para voltar a estudar a tireoide. Tem a porção de coisas, detalhes, dos quais eu ainda não falei, mas que eu ainda não apresentei aqui, porque não recebi ainda o material que eu preciso para fazer para vocês essa apresentação. Vamos aguardar um pouquinho, ele vai chegar aqui e eu vou passar para vocês esses dados. Então, essas energias que estão em nós são geradas pelo conjunto. Qual é o conjunto? Corpo, espírito e alma. Então, esses três elementos, eles produzem energia. A energia que nós precisamos mais imediata, aquela que é mais assim, mais necessária assim no momento em que nós estamos aqui na Terra, vivendo aqui encarnados, é a energia física, né? Nós precisamos processar os alimentos, processar os nutrientes, daí o esforço que temos feito agora, atualmente para estudar essa coisa de repor nutriente, de acertar o ferro do nosso sangue, acertar as quantidades de magnésio, acertar a questão da tireoide. Agora estamos estudando o iodo para ver como que a gente pode melhorar a tireoide, e a gente está chegando à conclusão, através da medida da temperatura do corpo, que a maioria das pessoas, a grande maioria, até agora não encontrei ninguém que acorde com a temperatura de um ser humano. Todo mundo com temperatura de lagarto, de animal de sangue frio. Todo mundo com 35, 34 de temperatura quando acorda. Ah, é porque está frio.
A gente vai continuar fazendo essas avaliações e vai ver que do verão, no verãozão mesmo, né, que a temperatura já nasce 35, 36, 37, a pessoa vai continuar acordando com 34, porque não está relacionada com a temperatura externa, mas sim com a capacidade da tireoide de produzir calor no corpo. E o corpo humano é um corpo, nós somos um animal de sangue quente e precisamos ter uma temperatura de pelo menos 37,6, 37,5, 37,6, daí para um pouquinho mais. Essa seria uma média razoável. Então, eu falei com vocês das energias que estão em nós, estou falando, né, das energias que estão em nós e das energias que estão em torno de nós. Eu mostrei aqui da outra vez para vocês aquele espectro das ondas eletromagnéticas. Eu não vou mostrar hoje de novo, né? Mostrando que a energia visível dentro do espectro das energias eletromagnéticas que existem na nossa galáxia, no nosso planeta, no nosso sistema planetário, ela é imensamente grande. Vai desde ondas muito curtas, hiper, super curtas, até ondas longas, que são as ondas de rádio. Mas a gente só consegue perceber uma faixazinha muito estreita, que eu já mostrei aqui, né, entre o ultravioleta e o infravermelho. Só que aqui é um pedacinho extremamente pequeno, né? Por exemplo, determinados animais, como o cão, ele é capaz de perceber ultrassom. Então, ultrassom, o que é ultrassom? Um som que não é detectado pela nossa capacidade de perceber. A gente sabe que ele existe, porque a gente pode até, inclusive, fazer exame de ultrassom, né? Todo mundo já fez um exame de ultrassom e montar uma imagem dentro do nosso corpo, de dentro do nosso corpo, das partes internas, né? Através dessa energia. Mas essa energia não é detectável pelos nossos sentidos. Os nossos sentidos não captam essa capacidade. E a energia que vem de fora, ela é composta de uma série de situações, de energias, outras que não são essas formadas pela estrutura do corpo, espírito vamos dizer, corpo, espírito e alma. Não vem de fora, né? Então, são ondas eletromagnéticas, que é um verdadeiro mar no qual nós estamos imersos, né? Então a gente tem essa visão. Então, vamos passar o próximo slide, só para a gente lembrar que tá aí as imagens dos centros de força. Desde o centro de força, que está lá na cabeça, lá em cima, né? O centro coronário. Depois a gente vem aqui para o centro, mais abaixo, o centro cerebral, né? Se a gente entrar aqui aproximadamente aqui entre os olhos, no meio aqui acima do nariz um pouquinho, se você seguir uma linha reta ali, você vai bater lá na glândula pineal, que é uma glândula formada de apatita, de uma substância, que ela sequestra o campo magnético. Então, ela é capaz de detectar a energia de outro ser, de outra pessoa, de outra, vamos dizer, fonte de radiação. Então, por isso que a glândula pineal, ela é uma glândula que a gente pode dizer que ela é um telefone celular do nosso cérebro, porque ela é capaz de detectar ondas elevadíssimas, e aí nós podemos até detectar e perceber seres angélicos ao nosso redor, mas também podemos detectar espíritos de baixa vibração, seres de baixa vibração, que são a grande maioria que vivem em torno de nós. Então, esse centro de força que está aqui mais para baixo desse que está no alto da cabeça, que tem uma cor aqui meio sépia, né? Aqui abaixo. Então, ele é um centro muito importante, esse é o centro cerebral. Depois, abaixo dele, nós vamos encontrar um que está perto da zona do laringe, que é o laringeu, que é um centro muito importante também. Nós vamos falar com detalhes dele na próxima vez.
Vocês vão ver que, por exemplo, o centro laringeu é o centro do conhecimento. A pessoa que tem esse centro pouco ativo, ela não busca o conhecimento, ou busca o conhecimento, mas não transfere esse conhecimento para as pessoas, quer dizer, não ensina o que aprende. Por isso que é importante você estudar muito, aprender e transmitir o conhecimento que você aprende, aquilo que você aprende passar para os outros, porque o conhecimento é sempre importante para as pessoas. Então, você vai ter esse centro, que é o laringeu, que é o centro do conhecimento. Quando a pessoa não consegue passar muito o conhecimento, ou vamos dizer, se sonega, tem o conhecimento, mas não gosta de ensinar, não gosta de passar para os outros, ela vai ter problemas nessa região aí. Pode ter problema de câncer de laringe, né? A pessoa preguiçosa não quer estudar, pode ter também esse tipo de problema. Por isso que nós temos que fazer esforço para estudar muito, para ler muito, para aprender muito, para buscar conhecimento e para transmitir o conhecimento. Trocar, pergunta, fala, explica, né? Tem que fazer uma coisa assim muito, muito profunda. Vocês não levam a mal esse negócio que a minha mulher está falando aí, que eu sou um homem realmente muito inteligente, que ela é extremamente suspeita para falar. Ela vive me explorando aqui. Ela acha que eu sou muito inteligente, aí eu sou muito vaidoso, né? Ela se aproveita da minha vaidade para poder me tirar o máximo de mim. Eu já falei para ela que a chefe dela faz isso também. A chefe dela vive dando presentinho para ela, para explorar ela mais. poder explorar ela mais. Já falei para ela, avisei para ela, cuidado, a sua chefe está te dando muito presente, é porque ela quer dominar você um pouco mais. Então, esse negócio da pessoa ter dando muito presente para o outro é meio suspeito. Mas essa é uma brincadeira, naturalmente. Eu estou fazendo isso aqui para esses temas aqui são muito difíceis, a gente tem que brincar, senão a gente não consegue estudar isso aqui. Depois vem para baixo aqui, você vê que são 7. O de cima, depois o laringeu, depois tem aqui o laringeu, o coronário, o cerebral, o laringeu, depois é o cardíaco. O cardíaco está bem no meio, porque para baixo tem mais 3, né? Tem o abdominal, tem o genital e tem o que serve de o basal, de base, o centro de base, que fica lá bem na região do períneo, lá embaixo. Então, esses centros de força, eles se comunicam uns com os outros. Eles dão assim, eles fazem uma relação com tudo que tem, tudo na natureza se comunica. E é disso que a gente está falando. Nós estamos falando aqui, na realidade, de comunicação, né? Então, Maria Gabriela está dizendo, e está sempre em busca de mais. Tem que estar sempre em busca de mais conhecimento, não tem como, não. A gente já conhece alguma coisa, a gente não conhece nada. E a gente lembra de Sócrates. Sócrates diz assim, quanto mais sei que nada sei, porque você começa a aprender um monte de coisa, aí você começa a ver quanto é que falta para você saber. Falta muito mais. Aí você começa a ver que a distância da chegada fica mais longe ainda. Quanto mais você caminha, e você começa a ver descortinar mais o caminho à sua frente, aí você diz assim, então não tem fim o caminho? Mais ou menos. Porque qual é o caminho? O caminho é o caminho da perfeição. Nós temos que, através do conhecimento, buscar a perfeição. O objetivo da vida na Terra é buscar a perfeição. Jesus vai dizer assim, sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Por isso que tem a reencarnação, gente. Porque sem a reencarnação, não tem como a gente atingir a perfeição que Deus quer que a gente tenha. A gente tem que reencarnar 1 vez, 2, 3, 10, sei lá, 1000 vezes. Quantas vezes a gente já reencarnou nessa Terra? Não sabemos, né? É um segredo que nem a gente mesmo sabe. Então você tem esse chakra cardíaco, que é na região do coração, bem no meio do peito, que a importância dele é mais ligada com a parte da imunidade do que propriamente com o coração, né? Na realidade, o chakra cardíaco não é só comandante do coração. Ele é
comandante, ele é um comandante também da imunidade. Isso nós vamos ver depois com mais calma. Depois temos o abdominal, depois temos aqui o genital, que fica cá embaixo, abaixo do umbigo, e depois lá o básico, que é o que nos mantém com a estrutura, vamos dizer assim, a nossa estrutura toda, a nossa estrutura física, psíquica, e a estrutura, vamos dizer assim, espiritual e psicológica e física, toda essa estrutura, quer dizer, o conjunto estrutural nosso, ele está assentado sobre a Terra. Nós somos filhos dessa Terra. Nós não podemos sair daqui, nós ainda estamos presos aqui na Terra. Quando a gente for um espírito puro, quando a gente evoluir mais, quando a gente chegar a ter uma condição melhor, é poder voar pelo universo todo, sair daqui, ir para Marte, para Júpiter, ir para outra galáxia, para onde a gente quiser ir, né? Como os espíritos puros já conseguem fazer. Mas isso não é permitido a nós ainda, devido à nossa inferioridade. Mas aqui, vejam que interessante, esses 7 centros que estão marcados aí, né? Lá do alto da cabeça, depois o da pineal, depois do laringeu, depois o cardíaco, depois o abdominal, depois vamos dizer assim, o genésico, depois o basal, eles têm no meio o cardíaco. O cardíaco, vamos dizer assim, é o que faz a interseção entre a parte espiritual, porque os que estão para cima, os 3 para cima, são os espirituais, né? Quer dizer, o laringeu, aqui da nossa pineal, né? O cerebral, e o coronário, lá no alto da cabeça, esses são os que nos remetem à espiritualidade, sendo que o coronário é o que nos comunica diretamente com a espiritualidade maior. E através da pineal também, naturalmente, né? Mas isso a gente vai estudar com detalhe depois. E isso, por que isso é importante para nós? Porque nós estamos estudando saúde e espiritualidade. Sem a gente ter o conhecimento desses centros de força, a gente não tem condição de ter saúde, gente. A saúde é um processo, é um processo, vamos dizer assim, de harmonia, de harmonização do ser. E para ter harmonização, para ter essa coisa que faz essa ligação entre uma coisa e outra, é preciso que a gente tenha o conhecimento. E o conhecimento vai nos levar à harmonia. E a harmonia vai nos levar à plenitude, ou sabedoria, que é o ponto, vamos dizer assim, de toque que todos nós temos que procurar alcançar para ter saúde, para viver bem, para se sentir bem, dormir bem, comer bem, passear, se divertir, estudar, trabalhar, servir ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ter confiança que não vai morrer, que é um espírito que vai viver, vamos dizer assim, não é eternamente, mas vai viver todo o tempo que existir, nós vamos estar vivos, né? Aí vamos conservar a nossa individualidade, e tudo aquilo que a gente faz hoje, nada vai se perder, tudo vai ser utilizado a nosso favor. Por exemplo, vamos sempre procurar construir, porque na medida que você constrói, você está criando um alicerce, está criando um patrimônio que vai ser útil para você mais tarde. Então, a energia que vem de dentro, ela vem primeiro através, como eu falei, no corpo físico, não é? No corpo físico, vem através da mitocôndria, da adenosina trifosfato, da qual já falei aqui. Vai armazenar nos músculos, no fígado, etc. Mas é resultado da alimentação, da nutrição que você tem. Mas do corpo espiritual, que é, vamos dizer assim, o perispírito, que é o corpo espiritual, nós temos os centros de força, que também se aproveitam de energias, né? De energias que vêm do meio externo, e vão acumular essa energia e vão juntar essa energia, que é uma energia mais extrafina, mais quintessenciada, de maior força, para juntar com a energia que você obtém do exercício físico, do sono reparador, da nutrição adequada, de ingerir bastante líquido, beber bastante água,
todos esses fatores, eles vão se juntar para produzir essa energia, isso vinda do corpo. Agora, nós temos, vamos passar o outro slide aí, Carlos, que aí a gente vai ter agora o seguinte, nós temos a energia que vem do planeta, que vem de fora, por isso que dizer, a energia em nós e a energia fora de nós. Então, a energia fora de nós são as energias geradas pelas as forças eletromagnéticas, esse mar de ondas eletromagnéticas no qual nós estamos nadando, como se fosse um grande mar, dessas ondas todas, são muitas ondas, nós vamos, quer dizer, é uma relação entre a energia elétrica e a energia magnética, chamada eletromagnética, que é a energia do planeta. Entre a crosta da Terra, né? Nós vivemos dentro da Terra, porque nós temos a ionosfera. A ionosfera é exatamente a parte externa vamos dizer assim, do planeta, que envolve o planeta. São as energias eletromagnéticas que envolvem o planeta. É a ionosfera. Então, existe uma vibração do planeta, que é uma vibração, e isso é a coisa da novidade que eu quero falar para vocês agora. Que tem uma energia que o planeta é como se tivesse uma batida, como se fosse o coração da gente que bate, né? Tem aquele tum, tá, tem aquele ritmo, o ritmo do coração. A Terra também tem um coração, também tem um ritmo. Esse ritmo da Terra, ele tem que ser acompanhado por nós. Nós temos que viver dentro desse ritmo. Então, hoje eu descobri um negócio chamado o efeito Schumann. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Fui estudar esse negócio, vi essa coisa assim tão interessante. Então, essa imagem que eu estou mostrando agora aí para vocês, essa imagem aí, é uma imagem holográfica, porque assim como nós temos os nossos centros de força, a Terra também tem os seus centros de força, que é uma holografia. O que é uma holografia? A holografia foi criada inicialmente fazendo uma foto de uma flor com três ondas de laser, 3 lasers diferentes, e depois juntando, reconstruindo a flor. Então você tem, de qualquer pedaço que você tirasse a foto foi tirada de pedaços da flor. Todos eles continham a própria flor, quer dizer, a holografia é exatamente isso. Você tem uma parte, mas na parte está o todo. Assim como os centros de força, num centro de força estão os outros todos, estão todos juntos. Não existe nada separado no universo. Então, essa imagem que está aí, que mostra esse desenho embaixo, que são vários pontos luminosos, não é? Vários círculos e linhas que se juntam, é exatamente uma demonstração da energia da Terra. A Terra teria uma energia já de muito tempo descoberta, desde o velho Tesla, não o Tesla, esse Tesla que está aí agora, mas do Tesla antigo, do Tesla que conviveu lá com Thomas Alva Edison, lá no tempo da obscuridade, quando não tinha luz elétrica ainda, eles estavam estudando isso. O Edison ficou famoso, o Tesla não tanto, mas o Tesla também contribuiu muito. Ele trabalhava muito com a energia, a chamada corrente contínua, enquanto o Edison trabalhou com a corrente alternada. E a corrente alternada acabou vencendo a disputa com a corrente contínua, embora a corrente contínua hoje a gente use a beça. Porque, por exemplo, o computador, né, celular, as baterias, tudo é corrente contínua. Então, quem criou isso, na realidade, estudou isso muito, foi esse Tesla. E esse Tesla já tinha descoberto essa coisa esse efeito Schumann, que esse Schumann foi que descobriu, um engenheiro alemão, que descobriu que a Terra tinha uma vibração de 783 Hz. Então, isso aqui é interessante. Quer dizer, qual é a vibração da Terra? 783 Hz. E isso, que importância isso tem? É porque essa vibração de 783 Hz é que dá equilíbrio ao planeta, no ponto de vista energético, da energia do planeta. E nós, para vivermos com saúde, temos que caminhar fazendo uma comunicação com essa energia
produzindo uma energia que seja compatível com a energia do planeta. Ou seja, ter uma harmonia entre a energia do planeta e a nossa própria energia. E essa energia que o planeta exala e que entra na nossa estrutura, ela é para todo mundo. E as próprias pessoas, elas emitem também energias similares, e daí o fato de você encontrar uma pessoa, às vezes, ficar super harmonizado com ela. Outras vezes você vê uma pessoa e diz, não gostei dessa pessoa. Meu espírito não bateu com o dela. A gente fala essas coisas assim. Mas, no fundo, é uma questão de sintonia vibratória de acordo com a energia do planeta. Mas a coisa mais interessante que eu vou agora passar para vocês, já estamos quase terminando, é dizer que tem se descoberto recentemente que essa energia, devido à evolução do conhecimento, devido à criação de um monte de aparelhos, o telefone celular, os satélites, os computadores, é uma emissão de energia muito grande, e essa energia do planeta está variando, está variando. Há poucos dias atrás, os cosmólogos perceberam que a Terra estava girando um pouco mais rápido do que ela fazia normalmente. Foi uma coisa que parece que só perceberam assim, depois ela voltou para o normal. Mas a gente está percebendo, todo mundo percebe isso, que o tempo está correndo um pouco rápido demais. Tudo passa tão depressa. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, que idade está com o seu filho? Ele falou assim, está com 11 anos. Eu falei assim, ué, estava outro dia na barriga, já está com 11 anos. Passaram-se 11 anos, e aí, gente, meu Deus do céu, como é que passam 11 anos eu nem vi? Pois é assim que está acontecendo. E porque essa energia que está dentro, está entre a crosta e a ionosfera, que é essa zona, vamos dizer assim, limite da atmosfera da Terra, ela tem aumentado muito. Há referência de que ela está, em alguns momentos, passa de 100 Hz, e que a gente precisa começar a se adaptar nessa energia mais elevada. De repente, começar a produzir uma coisa mais, vamos dizer, mais rápida também. Ter um pouco mais de rapidez nas nossas capacidades de compreender as coisas, de fazer as coisas. Não é correria, é estar mais ligado, mais antenado, mais capaz de compreender a evolução. E conversando com a psicóloga aqui, que é minha esposa, que é psicóloga, que trabalha com crianças com grandes problemas de deficiência, né, crianças com autismo, eu comecei a ler muito sobre isso, sobre autismo, sobre essas alterações cerebrais que estão acontecendo nas pessoas, e muita gente está ficando um pouco, vamos dizer assim, vou usar um termo popular, meio lelé da cuca, né? Por causa também dessas alterações energéticas que está havendo. De repente, está com 7,83, pula para 15, para 20, para 25, para 30, para 40, 50, para 100, baratina a pessoa fica desorientada. E eu comecei a perceber que essas crianças que têm autismo, que é considerado uma alteração, né, fora do normal, eu acho que isso é o novo normal, gente. Estou começando a perceber que isso é normal, porque essas crianças são super inteligentes, super agudas, super bem dotadas, e algumas são até não verbais, quer dizer, não falam. Mas ela não precisa falar, ela se comunica do mesmo jeito por outros canais. E nós sabemos que hoje nós temos 26 canais de comunicação fora dos 5 sentidos que nós conhecemos. Isso nós podemos conversar um outro dia, que é um assunto também extremamente interessante. Então, para a gente fechar esse assunto, eu só estou dando aqui umas ideias assim, um pouco tentando amarrar umas ideias e falar sobre essa questão, porque eu achei que isso é muito interessante. Nós temos que perceber o seguinte, que para ajustar essa vibração nossa, que estão dentro de nós, com a vibração externa do planeta,
Nós precisamos, por isso, ter saúde, ter boa disposição, ter alegria, ter felicidade no coração. Pode estar acontecendo mil coisas, o mundo está atrapalhado, mil brigas aí. Gente, esquece isso, vamos tocar a vida é bela, maravilhosa. É dura, é como uma rapadura, dura, mas é doce. Vamos viver a vida com alegria, com leveza. E aí a gente precisa, para que essa energia seja bem aplicada, e vamos ver o último diapositivo. Passa aí, Carlos, o último diapositivo que deve estar aí, que é a natureza moral do homem. Que isso é fundamental. Pode botar todo, porque ele é. Então, vejam só. A pessoa é constituída de virtudes e paixões, tá? Virtudes e vícios. Os vícios, as virtudes e os vícios, elas acabam caindo nas paixões. A paixão não é nem boa nem má. Paixão é paixão. Por exemplo, Madame Curie, né? Marie Curie, foi a grande mulher que descobriu o rádio e que descobriu o polônio radioativo, grande estudiosa. Ela tinha paixão pelo estudo da radioatividade. Ela era uma paixão. Agora, há paixões viciosas, né? Há paixões virtuosas e há paixões viciosas. A gente tem que procurar encontrar as paixões que são virtuosas, né? Essas virtudes, esses vícios, elas constituem a natureza moral nossa, do ser humano. A palavra homem aqui está referindo-se ao ser humano, ao homens e mulheres, né? Então, essas virtudes, esses vícios, elas estão, as virtudes, elas caracterizam os caracteres do homem de bem. É um homem que crê em Deus, um homem que pratica a caridade, um homem que crê na sobrevivência da alma, um homem que tem resiliência, compreensão, compaixão, bons sentimentos, e especialmente amor no coração, né? E os vícios, eles estão envolvidos pela nossa capacidade de ficar preso no ego, o egoísmo é que vai nos levar para as coisas viciosas. O que é o egoísmo? O egoísmo é querer as coisas só para si, não pensar nos outros, né? Então, o caractere do homem de bem, para que ele se desenvolva, para que o homem possa realmente se tornar uma pessoa virtuosa e possa, vamos dizer assim, gozar de saúde plena, ele precisa do conhecimento de si mesmo. Nós já estudamos, na vez passada, o conhecimento de si mesmo. Nós vamos voltar a estudar o conhecimento de si mesmo, porque é um estudo que não tem fim, é um estudo enorme. Então, o conhecimento de si mesmo pode nos levar à perfeição moral, que é vamos dizer assim, o objetivo final que Jesus propôs para nós, ser de perfeitos, um perfeito é o Pai que está nos céus. Olha só, então, isso aí aqui tá, o Leopoldo Guilherme está falando aqui que o autismo é uma questão de neurodesenvolvimento, basicamente genético, hereditário ou não hereditário, residualmente ambiental. Pode estar relacionado a altas habilidades e a deve ser superdotação, não é? Botou superdotação. Pois é, então, mas eu acho que isso é o novo normal. A mente das pessoas já estão sofrendo mudanças genéticas, gente. O processo evolutivo, a Terra está mudando de patamar, a Terra está saindo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E o novo homem que tem que habitar essa terra precisa ser um homem diferente, precisa ser um homem melhor. Nós estamos vendo aí essas coisas tão tristes que estão acontecendo aí na política, enfim, nessas coisas aí do dia a dia da vida, que não convém a gente nem tocar nisso muito, só para a gente se situar, e a gente vai ver que isso é o fundo do poço que está correndo para sair dali e haver a renovação. A renovação vai ser
vai se dar através dessa queda aí. É superdotação mesmo, já voltou lá. Pois então, meus amigos, é isso. Então, eu acho que o autismo é a nova normalidade que está começando a se estabelecer e que vai ser a coisa do terceiro milênio. O terceiro milênio vai nos levar a um homem com caracteres de bem completamente diferente do homem antigo, do homem velho, né? E a partir do conhecimento de si mesmo, vai levar esse homem à perfeição moral e a uma capacidade muito grande de realizar coisas que são positivas, dentro daquela coisa do Carl Jung, que eu já falei para vocês aqui. O Carl Jung nos postulou os três elementos que são fundamentais para várias sociedades do mundo, a maioria delas, que dá ao indivíduo uma condição vamos dizer assim, de estabilidade, de plenitude, né? Crença em Deus, já falei para vocês isso aqui. Crença na sobrevivência da alma e a possibilidade de prestar serviço aos próximos, sempre. Então, está com a capacidade de compreender que o próximo aquele. Quem é o próximo mais próximo de você mesmo é você próprio. E daí Jesus ter dito: ama ao próximo como a ti mesmo. Ama você próprio, ame-se a si próprio, alto amor. E nós vamos falar disso quando a gente falar do chakra cardíaco, vamos falar do amor, do alto amor e do pseudo-amor. São as três condições de amor que ainda vivem na nossa sociedade. Mas o alto amor é muito importante, porque se você não ama você mesmo, como é que você vai amar os outros? Não tem como. Então você tem que amar você mesmo. O Leopoldo Guilherme Picchi está aí, é meu filho, né? É um sociólogo, mas ele está especialista no momento, a área de interesse dele é exatamente saúde coletiva, ele é professor na universidade dessa área, e então ele conhece bem isso aí. E eu tenho o neto, filho dele, que provavelmente tem essa alteração aí. É uma cabeça, um cabeção. O garoto é um gênio. Ele está com 20 e poucos anos, não tem 30 anos ainda, já está fazendo mestrado, doutorado, sei lá, nem sei o que é pós-doutorado, eu nem sei o que ele está fazendo mais. Eu sei que ele foi para a universidade pública, passou, ficou lá, estudou, se formou, já foi aceito o projeto dele de mestrado ou de doutorado, eu não sei, e está indo muito bem. E eu fico muito. E tem alguma alteração desse tipo, né? Tem algumas alterações desse tipo. É assim mesmo, eu também tenho um aqui em casa, tenho um aqui, um autista aqui também, mas isso é outra história. Mas são pessoas fantásticas e são super amorosas. Tem a amorosidade dessas criaturas é uma amorosidade superior, diferente de tudo que a gente possa imaginar. É muito mais próxima daquilo que Jesus ensinou do que a gente possa pensar. Então, meus amigos, é isso aí. Essa era a mensagem de hoje. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Deus dê paz, luz e consciência do conhecimento de si mesmo. Busquem aprender sempre. Quando não entender uma coisa aqui, fala comigo, me pede, manda mensagem, manda no zap. Não quer que apareça aqui no chat aqui, bota no privado lá, me pergunta. Se quiser, eu dou uma aula particular para a pessoa. Faço isso com meus clientes, explico tudo, dou orientação. Mas não sei tudo. Uma coisa eu não sei, eu vou buscar o conhecimento onde tiver. O conhecimento está aberto para a gente buscar, se a gente tiver boa vontade, interesse e determinação, especialmente dentro daquela questão que eu já falei para vocês, que é a questão da energia mental, né? Que é a vontade, o pensamento e o sentimento. Bota o sentimento, bota o pensamento e bota a vontade para trabalhar, que aí você vai conseguir tudo. Beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus
e eu espero vocês na próxima sexta-feira, quando nós vamos dar sequência dos nossos estudos. Muito boa noite.